Este é o sinal que você precisava para ter o seu carro Honda. Aqui na Honda Auto House, eles oferecem mais do que apenas veículos. Oferecem confiança, hospitalidade, inovação e segurança. Aqui você encontra a opção perfeita para você e a sua família. E se você está procurando um modelo atual que ofereça conforto e tecnologia, te apresento o novo Honda ZR-V, um SUV que combina design elegante, tecnologia de ponta e desempenho excepcional. Central multimídia de 9 polegadas com conectividade sem fio, acabamentos internos refinados e materiais de alta qualidade que proporcionam conforto e requinte. Motor 2.0. Visite a Honda Auto House e aproveite as condições especiais de financiamento. A equipe está sempre pronta para ajudar você a encontrar o carro dos seus sonhos. Um brinde ao seu próximo Honda. Venha para a Honda Auto House. Olá, amigos queridos, está começando mais um programa William e o Mundo, sempre agradecendo o seu carinho, a sua audiência. E hoje nós estamos numa casa muito especial. Gente, eles são conhecidos como tecnológicos, inovadores e a cada ano nos surpreende com muitas ideias. Nós estamos conversando hoje com minha amiga e agora nova amiga de vocês, a embaixadora do Reino da Dinamarca, o país do Lego e muito mais. Minha amiga Eva, uma grata satisfação estar aqui para falar com você. E já começando hoje, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, né? O que representa para você, Eva, estar aqui como embaixadora do Reino da Dinamarca? Primeiramente, muito obrigada, William. Nós queríamos fazer essa entrevista faz algum tempo, né? Muito tempo, e agora estamos fazendo. Que bom. E não, mas é uma grande honra estar aqui, poder falar um pouco sobre Dinamarca. Eu estou aqui 3 anos no Brasil, mas antes fui cônsul-geral de 2013 a 2018 em São Paulo. Meu marido carioca. Então, nossos 3 filhos também são brasileiros. Então, eu sou um pouco assim, eu sou suspeita. Eu adoro o Brasil, é um país muito legal e um país muito importante também para a Dinamarca. E já falando dessa importância e do Reino da Dinamarca, Eva, o público de casa já fica pensando lá, poxa, mas Dinamarca é um país que tem rei, tem rainha, sim, inclusive a rainha, mãe do monarca atual, governou o país por mais de 5 décadas, né? Sim. E o país de vocês também é conhecido por essa harmonia entre os poderes. Tanto que essa semana, inclusive, eles estiveram lá no parlamento para assistir a abertura do parlamento. Então, fala um pouquinho, só para deixar esse gostinho nas pessoas que estão nos assistindo, sobre a forma de governo do seu país e que é uma monarquia muito sólida, muito concreta, onde as pessoas têm realmente essa boa ligação, essa afetividade, gostam dos seus monarcas, inclusive. Gostam, é isso. E é verdade, há uma tradição, todo ano é a primeira terça-feira do mês de outubro, abre o nosso parlamento e nossos monarcas, nossos regentes, sempre estão aí. Sim, e é claro, é importante falar, nós somos uma democracia, nós temos um parlamento, nós temos um governo, um chefe de governo, a primeira-ministra, Mette Frederiksen, mas a nossa monarquia é um constante ao longo da história nossa, nós sentimos muito orgulho, porque eles fazem um trabalho muito importante e eles fazem de uma forma que a gente que é uma família real muito popular. É isso.
Então, eles nos representam quando a gente, por exemplo, no exterior, eles fazem viagem com as causas que são perto de eles, mas causas que são importantes para a Dinamarca. Então, eu acho que há uma harmonia muito boa lá com o papel da monarquia e o papel da Casa Real e o papel que é próprio do governo, não? O governo eleito democraticamente, etc. Então, é uma harmonia que eu sei que quem vem de fora, às vezes é interessante como é assim, mas é uma tradição de tantos anos que nós temos. E quando nós falamos dessa tradição que vive de uma forma harmônica entre a história e a modernidade, nós podemos dizer que o seu país soube aproveitar essas oportunidades de ser um país muito antigo, conservando as suas tradições e olhando sempre para o futuro. E assim vocês conseguem desenvolver muitas coisas, principalmente nessa área da tecnologia, dos negócios, porque o seu país é um país de negócios. É um país de negócios, vem até desde os anos dos vikings, na era dos vikings, eles também eram comerciantes. Uau. Eram guerreiros também, nós temos que reconhecer isso, mas também essa parte. E de onde vem isso? Eu acho que, pensando um pouco sobre Dinamarca, que a Dinamarca é um país relativamente pequeno, se a gente só pensa em Dinamarca, é o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nós temos a península da Jutlândia e 400 ilhas, então é um país do mar. Então, nós, para poder sobreviver, desenvolver o país, tínhamos que ter um olhar para fora. Então, isso já faz muitos anos, décadas, centenas de anos, isso faz parte do nosso DNA. A fazer isso, fazer negócios, trocar com outras culturas, sempre fazia parte. E faz parte de uma forma muito harmônica. Nós podemos ver que ao longo dos anos, a própria família real e os membros do parlamento, o povo de vocês, então tem essa interação muito grande. No passado, nós já estivemos aqui há 3 anos atrás, num projeto que você abraçou, né, das meninas, a menina embaixadora por um dia, que foi um sucesso, um trabalho lindo. E nós vemos que tem essa interação muito forte entre os países nórdicos. Qual o segredo, Eva, dessa harmonia de vocês e os vizinhos? Então, nós temos que confessar que essa harmonia não existia sempre. Nós estamos muitos anos em guerra com Suécia, era também uma zona de conflitos, mas nós conseguimos, com a democratização, ao longo dos últimos 200 anos, a diplomacia, exatamente, e pensando que nós temos uma história em conjunto, não era de novo, voltando para os vikings, nós éramos assim, as fronteiras não eram definidas do jeito que são hoje. Nós tínhamos também um período de 150 anos, 126 anos, eu acho que era, da União Calma, com que tínhamos a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca, todos juntos. Então, é uma história em comum, valores em comum, línguas que são parecidas também. Então, tudo isso nós juntamos. Aqui no Brasil, estamos um ao lado do outro. Então, realmente é quase como uma família. E pensando que cada um de nós não somos gigantes, mas juntos apresentamos um grupo importante, significante de habitantes, Sim, de área geográfica, etc. Então, às vezes a gente gosta de ir juntos e falar essa história nórdica, que realmente é uma história de harmonia hoje em dia. E essa história de harmonia hoje em dia, que no Brasil deu muito certo. Sim. Então, sempre vocês estão participando de vários projetos, inclusive um agora que vamos destacar, a embaixadora pode falar com tempo para vocês, que é um projeto brilhante, que tem a ver com educação infantil e inovação. Sim, não. Uma das coisas que eu acho que é uma coisa em comum entre os países nórdicos é uma preocupação com as crianças, com os jovens, também na área de mídia. Faz décadas começaram jornais que eram dedicados para as crianças, canais depois na televisão, com notícias. Por exemplo, na Dinamarca, nós temos uma notícia todo dia, de 10 minutos, para jovens, que fala um pouco sobre o que acontece no mundo e na Dinamarca.
que acontece, sim, conflitos, inovações, etc., porque você vê que hoje em dia nós temos muita concorrência com o celular, não? Então, se você só recebe as notícias no celular, às vezes a qualidade não é aquele que nós como pais queríamos, não? Pensando sempre que os jovens são os cidadãos que daqui a pouco vão votar, decidir o futuro do nosso país. Então, essa preocupação de tentar fornecer notícias de boa qualidade, mas sempre no olhar das crianças, é uma coisa que temos em comum. E começamos a pensar, será que a gente trabalha isso no Brasil? Será que tem interesse aqui? E começamos a pesquisar também um pouco sobre esse tema. E tem canais muito bons aqui, tem canais também privados, projetos lindos que a gente começou a descobrir. Então, foi isso, dar uma troca sobre isso e falar também com os políticos sobre a importância, porque realmente nós temos que pensar eu acho que é uma preocupação não só de nós, mas no geral, como é que os nossos jovens, nossas crianças se informam hoje em dia. Uma coisa que nós precisamos nos preocupar e que foi um projeto bonito entre os nórdicos. Também você estava mencionando, William, daquele projeto que nós temos com as meninas. As meninas embaixadoras por um dia. Esse é um projeto que eu amo. Quando eu comecei aqui faz 3 anos, foi uma sugestão e eu adorei, abracei. E são meninas que vêm de escolas públicas aqui do DF e que nós visitamos cada uma, são 4, não? Cada uma embaixada, e que nos seguem, e não só nos seguem, mas que também assim, realmente atuam como embaixadora por um dia. E daí surgem umas conversas lindas, nós aprendemos muito sobre essa realidade de uma menina brasileira do DF, de 15 anos, o que acontece nela, quais são os sonhos dela, e ao mesmo tempo a gente consegue abrir a porta para diplomacia, que para muitas pessoas não só distante. É um distante, o que acontece? Então isso é um encontro maravilhoso. E é tão interessante porque nós podemos ver que vocês conseguem, na verdade, mudar a realidade dos sonhos futuros daquela menina. Uma das meninas, inclusive, desse projeto, eu me lembro que vocês perguntaram, e como você se sente aí sentada na cadeira de embaixadora? Ela, eu me sinto poderosa. Que bonito isso. Empoderamento feminino. Sim. Foi muito bonito. Eu adorei. Muito gostei bom. muito disso. Olha, meus amigos queridos, hoje nós estamos batendo um papo aqui com essa amiga muito querida do nosso programa de vocês, a embaixadora Eva, que tem já essas raízes bem fincadas no Brasil, gente, sim, sua família aqui, e que está contando um pouquinho dessa história, da cultura, do empoderamento feminino também, que nós falamos agora, e da educação, da inovação. São assuntos que fazem com que a qualidade de vida também seja influenciada, na verdade, né, embaixadora? Mas a gente vai para esse passo agora, porque eu estou vendo uma caixa ali, acho que vocês devem estar perguntando, gente, o que tem na caixa? Qual é a ideia dessa caixa, embaixadora? Vamos ver a caixa. Olha lá. É uma caixa de Lego. Nossa, Lego Flores. Sabe que eu preciso entregar um presente para a embaixadora da União Europeia, porque eles têm lá na delegação da União Europeia, tem umas instantes com... um símbolo de cada país. Aí eu pensei, será que a gente não faz um Lego? E será que o William me ajuda? Nossa, claro. Eu não sei se a gente consegue, Todo porque mundo que tá é meio assistindo queria estar aqui complicado. agora. Lego, então, claro, William, porque Lego é da Dinamarca, não é uma Sim. empresa que tem... Tá Não fechado, sei. tá abrindo Tá aqui fechado. pra gente. Olha que A gente legal. tá Vou mostrar abrindo. aqui pra vocês. Eu não sei. Olha Vamos tentar aqui. E aí Olha tem as aqui. instruções, não? Tem as instruções. Gente, olha. Depois eu tenho uma, depois vamos ver o exemplar que eu tenho. Não, nós vamos montar e vai ficar legal. Até o final do programa vai ficar pronto. Vai ficar pronto. Olha, vamos. Mas, embaixadora, já que a gente está aqui com esse Lego para montar e para mostrar, que há né, pessoal? Fala um pouquinho, então, por que você, pessoalmente, por que você acha que isso é um brinquedo de sucesso mundial?
Como é que você acha? Quando você chegou aqui no Brasil, Sim. seu esposo já conhecia Conhece, o Lego conhece. e tal? Quem não conhece, não é isso, Né? que eu acho que Uau. todo mundo conhece. Aham. Está vendo? Aqui a gente tem que fazer a trabalhar, base, tem que pessoal. fazer a base. Eu acho que claro, aqui tem as instruções, não? É uma coisa, mas o Lego também tem a ideia que você pode montar, usar a tua Qualquer criatividade, coisa, né? não é isso? E na realidade eu trouxe também um pouco para você porque eu acho que a criatividade é uma coisa importante da Claro, Dinamarca. claro. É um país que eu adoro que você já está fazendo isso. Não, mas é é muito o que bom. você está falando. É um país É que de inovação, Sim, inovação. de E por criação. quê? Vamos pensar nisso, porque eu acho que nós é um país sem muito recurso. É um país que não tem... Realmente, o que nós temos como recurso é a capacidade de criação, a inovação. Isso sempre foi assim. Sim. Então, nós precisávamos trocar com outros países, precisávamos usar a cabeça, tentar fazer alguma coisa. Eu acho que o Lego, nesse sentido, símbolo disso, também um símbolo de como a gente valoriza muito a infância. A infância é importante, não? Poder ter crianças que realmente brincam. Sim. Com Lego, Sim. uma coisa que eu acho interessante é que para dinamarquês, criança poder sair, brincar, ter independência, é muito importante. Sabe que a Dinamarca é um país com muito bicicleta, não? Então, a gente cria também essa estimula a criança vai para a escola. A criança da Dinamarca, desde cedo, anda de bicicleta para a escola, ele sozinho. Eu, na primeira vez, eu morri de medo, não? Mas estimular eles a independência, fazer as coisas eles mesmos, tentar não... E o Lego também é isso, não? Mas me conte aqui, embaixadora, fez parte da sua infância? Quando você era pequena, Sim, então... sim. Quando você estava ali montando o Lego, inclusive, o que vinha à sua cabeça? Aí eram os sonhos, não? O que você quer, ou pensando, aí vira um jogo, aí você está com outra criança e vamos criar uma fazenda ou fazer outra coisa. Então, eu acho que essa forma de estimular, eu acho que Lego como empresa conseguiu muito bem. Eles são um exemplo, eu acho que temos muitos outros, e isso, claro, a fim do dia é um tipo de design de qualidade. De qualidade. O Lego é grande qualidade. E quando nós falamos de designer de qualidade, podemos lembrar que muitas inovações, inclusive nessa área da construção de móveis, por exemplo, designers de interiores. Então, nós temos várias peças de decoração mundialmente conhecidas em catálogos e tudo mais, que vão para galerias e todos querem ter nos seus apartamentos. E são peças que são criadas, desenvolvidas na Dinamarca. Aí vamos pensar o que é que tem, por que deu certo isso? Sei lá, eu não sou assim, não sou... Mas uma das coisas que eu pensei muito é que a simplicidade do design. Não é um design muito rebuscado, mas que sempre pensa muito na funcionalidade. Que nem o Lego, as coisas têm que funcionar, não encaixa. Sim, tem que encaixar. A luz, uma boa luz tem que iluminar. Tem sempre um propósito, não? Ou você tem um iluminário que fica em cima, que para você ter uma luz indireta, você precisa... Ou você precisa um iluminário para quando você trabalha. Tudo depende. Então, eu acho que o design dinamarquês, tanto em termos de iluminário, mas móveis, sempre pensa muito em também a funcionalidade. Funcionalidade. Simplicidade, usar o material que tem à mão. Então, começaram a usar o tipo de madeira que não era de fora, mas que nós encontramos. E aí você combina com novas tecnologias, uma cadeira como essa, não? Que é feito de uma peça só. Naquela época que foi feito, faz quase 100 anos, agora não lembro exatamente a década, mas eu garanto que tem pelo menos uns 80 anos, não?
Aí foi muito pensado como é que a gente faz isso com uma produção que seja simples e elegante. Então, E de forma sustentável também, sim. e que nós vemos que é algo que é uma tendência muito forte no Reino da Dinamarca, a sustentabilidade. Sim. Então a gente vê vocês falando muito sobre isso, né? Olha, Vilha, nós usamos muitos produtos ligados a essa sustentabilidade, Sim, né? Então sim. essa proteção para com a natureza, já pensando quem vem no futuro, né? Sim. Então, nos jovens, quem está vindo mesmo mais adiante. Sim. E aí eu pergunto para você, qual a receita desse sucesso que vocês alcançaram no caso dessa felicidade? Porque quando a gente fala de Reino da Dinamarca, ou buscamos dados, então vocês estão sempre nos Sim. primeiros lugares do ranking mundial. Sim, sim. E é muito importante, estávamos falando disso. Sim. Sim. Então, é interessante também. Essa é uma pergunta que sempre chega, porque vocês estão no topo lá numa dos primeiros. E aí eu comecei a ficar um pouco, pesquisar. E é interessante ver que a ONU, que eu acho que eles que pedem essa pesquisa anualmente, começaram também a ver com que é correlacionado Isso. a felicidade. E você vê várias coisas. Altruísmo é uma deles. Fazer bem para outros. Dinamarca é uma sociedade que tem muito trabalho voluntário. 70% dos dinamarqueses, depois do trabalho, eles estão num clube ajudando outras crianças, ajudam da forma que você pode como voluntário. Isso cria satisfação. Claro. Então, nós temos uma cultura já a longa data de fazer esse trabalho voluntário. Outra coisa que parece que tem a ver é a confiança. Confiança. A Dinamarca é uma pessoa que tem uma confiança muito alta na pessoa que não conhece. Se você faz uma pesquisa, mais de 70%, acho que 78% dos dinamarqueses teriam confiança em uma pessoa que não conhece até agora. Então, tem essa confiança não só em uma pessoa desconhecida, como você tem também no Estado. Você confia que você paga um imposto, que é um imposto alto, mas eles entregam um serviço para você. Dinamarca está há anos também como número 1 na transparência internacional. Tem aquele ranking sobre isso. Então, isso cria também confiança no sistema e, de acordo com essas pesquisas, parece que também reflete na felicidade da gente. Né? Então, isso são coisas importantes. Quando falamos sobre tudo isso, sobre inovação, sobre qualidade de vida da população e falamos sobre educação, fala um pouquinho, né? Então, por exemplo, você quando era criança lá no Reino da Dinamarca, você tem essas memórias que você criou, justamente isso, da educação, porque os números de vocês também são incrivelmente desejáveis, inclusive admiráveis, na verdade, né? Quando falamos de educação. Sim. Então, nós temos um sistema público de educação muito bom. A grande maioria dos jovens vão para uma escola pública. Eu fui criada também uma escola pública. Não, a gente tem isso. Tem também escolas privadas. Nós temos também, como o Brasil tem o SUS, não, que funciona muito bem, que a capilaridade do SUS é uma coisa impressionante. Dinamarca também tem esse sistema de saúde. Então, eu acho que nós somos um país de bem-estar, não? Que a gente começou a ver isso faz 50, 60 anos, que realmente construímos isso quando a economia começou a andar bem, sempre essa preocupação de vamos lá, que a gente sabe, e uma coisa que parece que também entra com a felicidade. Sim. Dinamarca, é verdade, tem uma economia muito boa. É uma coisa, claro, aí você tem a tendência de ser mais feliz porque tem mais dinheiro. Mas não há uma distância muito grande entre a pessoa mais rica e mais pobre. Então, a gente paga o imposto, não vamos ser não vamos ter bilionários, muitos deles. Por outro lado, você sabe que teu vizinho também vai bem. Então, há uma harmonia social importante. E a escola pública é onde você se encontra, não é?
tem uma diversidade que eu acho, pessoalmente, muito saudável. Sim. Eu acho importante que a gente conheça a realidade de outras pessoas, não só uma comunidade assim, mais fechada, não. Então, eu acho que isso também faz parte do segredo das coisas que andam bem. Então, a embaixadora acabou de falar um pouquinho aí para vocês de casa sobre, talvez, qual é um dos 7 segredos, não sei, do Reino da Dinamarca, dessa felicidade e de serem, além de serem um país muito próspero, qualidade, qualidade de vida para a sua população, também nós podemos dizer que é um país muito seguro, né, embaixadora? É muito importante falar sobre isso. Sim, a segurança. Sim. Então, para os turistas, para quem está nos assistindo, muita gente já me perguntou, já mandou e-mail e querem saber. William, não esqueça de perguntar para a embaixadora para falar. Nossa, a gente quer ir para lá, nós queremos andar no metrô de Copenhague, que dizem que é um dos melhores do mundo, talvez o melhor. E também conhecer mais daquela capital linda de vocês. Fala um pouquinho para a gente, embaixadora. Sim, Copenhague é uma cidade que, na realidade, teve uma transformação as últimas 2 décadas. Foi uma cidade que é muito feito também, não para turistas, mas para quem mora lá. Acaba sendo também muito beneficioso para turistas, porque, de fato, foi criada uma rede de metrô muito importante e nós temos a ciclovia. Ciclovia é importante porque bicicleta é um transporte, meio de transporte seguro, favorito. Saudável. Eu tenho que confessar, quem vem de Limpo. fora tem que assim, tomar cuidado, porque os dinamarqueses andam rápido. Né? Meu marido brasileiro não gosta de ir lá, para ele é perigoso, mas é bom e bom para a saúde, não? Sim. E não, então, eu acho que o que é interessante, ele é realmente uma cidade, a topologia também permite você... É verdade, que é um país relativamente plano. Isso. Então, sim. E eles construíram uma coisa que eu adorei. Tem vários canais, não tem uma cidade que está voltada ao porto, não, que tem Copenhague, quer dizer o porto de mercadoria. Não, foi por isso. Aí, de novo, essa de exportações e importações. Então, está muito voltado ao mar. Né? E antigo. Mais de 700 anos que tem a cidade. Mas, enfim, eu acho que, então, nesses canais, eles começaram a criar pontes pequenos só para pedestres, para ciclovias. Então, tem todo esse charme que faz com que uma cidade segura. Sim. Que quando a gente traz comitiva, sempre pensamos, será que precisa de carro? Muitas vezes a gente não precisa, a gente anda de pé, a quem quer andamos de bicicleta, etc. E quando nós falamos da sua capital. Então, quando você vai para lá de férias para estar com a família, quais os lugares que você recomendaria? William, quem vai para lá tem que ir nesses lugares. Tem muito do moderno com o antigo, né? Sim. Então, a capital antiga, muito bem preservada, prédios lindíssimos. Tem que pegar um barco daqueles que te deixam andar no canal, não? Aí você vai passar pelo parlamento, passar pelos a ópera, que é uma ópera nova, com toda essa mistura do antigo, com os prédios mais modernos. Harmonia, né? E escutar a história dessa velha cidade. Então, isso qual a melhor época, embaixadora Eva, para quem vai aqui do Brasil, para os nossos amigos que estão nos assistindo em vários lugares do Brasil, aproveitar e mandar um beijo para vocês que estão nos vendo lá em Curitiba, Cuiabá, Teoflotone, Cristina, Iraí, Carazinho, São Lourenço, Juiz de Fora, Belo Horizonte, para os nossos amigos de Jequié, na Bahia, para quem está nos vendo em Nova Viçosa, para os nossos amigos que estão nos vendo em Salvador, Pará de Minas, para quem está nos vendo lá no Mato Grosso do Sul, sim, em Campo Grande, para os nossos amigos, deixa eu ver, tem mais cidade, para os nossos amigos que estão nos vendo, inclusive lá em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros estados do Brasil, para os nossos amigos que estão nos vendo também em Cabo Verde, em Timor-Leste, na Coreia do Sul, para os nossos amigos que estão nos vendo lá em Tonga, para quem está nos vendo na Indonésia,
no Japão, na Finlândia, lá em Barbados, para os nossos amigos que estão nos assistindo também na Dinamarca, no Grande Ducado do Luxemburgo, lá na Itália. Para os nossos amigos que estão nos vendo em Mindelo, na cidade de Praia, lá em Ilhas Cabo Verde, para quem está nos vendo lá também, deixa eu ver, em Israel, Angola, na Argentina, em Belarus, em Taiwan, para quem está nos vendo também, deixa eu ver, eu acho que falei praticamente todos vocês. Romênia, sim, para quem está nos vendo lá na Romênia também, um beijo no seu coração. E, embaixadora, vamos conversar agora, já que a Flor está tomando forma, pessoal. E as meninas estão fazendo sinal ali que elas trouxeram um café para a gente. Opa, nossa, tem café. O café brasileiro é famoso na Dinamarca? Muito. E nós somos, junto com os outros nórdicos, os assim, que mais consomem café no mundo, sabe? Muito obrigada. Obrigado. Gente, eles tomam café com leite também, tá? Minha mãe que gosta de café com leite, sim, olha. Sim. Mineiro, né? Mas conte aqui pra gente, por que o café... Obrigado. Não sei por quê, mas realmente nós, entre os nórdicos, somos grandes consumidores. É mesmo, e claro, café sempre do Brasil, não? Eu acho que uns 50% do consumido lá aceita um pouco de leite? Não. Assim tá bom, natural. Tá ótimo, natural. Nossa, mas me conte aqui, embaixadora, já que a gente tá falando do cafezinho, é café mesmo, tá, gente? Vamos brindar aqui esse café. Vamos brindar aqui. Olha, tchim-tchim. Skål. Skål em café. Skål em café. Sim. Vamos lá. Skål em café. Skål em café. Bom. Nós adoramos o café brasileiro. Esse café que a embaixadora toma, em quais os outros produtos que o Brasil e Dinamarca têm nesse comércio, embaixadora? Sim, é importante. É muito importante a gente estar falando disso, porque tem muitos empresários que estão nos assistindo agora. Então, quem está aí, né? Minas Gerais, Goiás, lá no sul do Brasil também, que queira empreender. É muito difícil, por exemplo, um empresário levar uma startup, levar a sua empresa para a Dinamarca ou fazer negócios com a Dinamarca? Fazer negócio, eu diria que não, mas claro, eu queria, se é para destacar um pouco sobre o que há de troca comercial, uma coisa que eu gosto, porque nós estamos falando de café, que o brasileiro sabe que o Brasil exporta café, mas e que é importante, nós somos grandes consumidores. Mas o Brasil também está cada vez exportando mais tecnologia para não só a Dinamarca, mas a União Europeia em sua totalidade. Uma das coisas que eu acho que é maravilhoso é a notícia de que em julho desse ano, Embraer vendeu 45 aviões comerciais para a Scandinavian Airlines. Isso. Que parte da Scandinavian os donos são o Estado dinamarquês. E por que Embraer? Porque simplesmente era a melhor escolha em termos de tecnologia, pegada de carbono. Então, eu sempre gosto de destacar, porque café é muito importante, nós também consumimos bastante soja para a nossa indústria de carne, etc., mas também tem tecnologia. Dinamarca, pelo outro lado, que nós compramos da Dinamarca? Isso, tecnologia também. Uma das coisas que eu gosto também de mencionar é que Dinamarca é um país que investe muito no Brasil. Nós temos grandes investimentos. Este ano, em abril, podemos estar com o presidente Lula, com mais 6 vice-presidentes também, e mais 5 ministros, pessoas do Senado, etc., podíamos lançar, isso mesmo, a fábrica de Novo Nordisk no seu estado de Minas Gerais, em Montes Claros. Montes Claros, norte de Minas. Isso, perto da minha foi cidade. um investimento de 6,7 bilhões de reais. Então, importante. E uma das empresas que é assim escolhida como a melhor empresa a trabalhar para brasileiro. Isso me enche de orgulho, não? É só um exemplo. Tem o Maersk, que investe em portos, em logística. Tem a fábrica de turbinas eólicas diversas, porque voltando um pouco da falta de recursos que lá na Dinamarca que eu falei, uma das coisas que nós fizemos nos anos 70, quando nós não tínhamos petróleo,
vocês estavam com... E é interessante, porque é um paralelo com o Brasil. Vocês tinham o etanol. Isso. E nós, por outro lado, nós temos muito vento. Isso. Aí Isso começou mesmo. toda a indústria de turbinas eólicas e agora estamos também Energia com investimento. limpa. Isso, com energia limpa. Eva, Sim. quando nós falamos dessa amizade que abre os laços, que abre os braços e gera milhares e milhares de empregos, como nessa indústria, né? Nessa fábrica lá no norte de Minas Gerais, muitos empresários que estão nos assistindo ficam se perguntando, outras áreas, o que mais a gente pode esperar, onde mais a gente pode investir? Né? Se você, Sim. por exemplo, Sim. chamar lá quem está nos assistindo, olha, empresários dessa área, a gente Sim. ainda está precisando desenvolver muito em outras áreas para aumentarmos o nosso comércio. Primeiro, fique atento ao acordo da União Europeia com o Mercosul. Isso é importante. Nós queremos, a Dinamarca tem a presidência da União Europeia este semestre, o Brasil tem pelo lado do bloco de Mercosul, e estamos tentando realmente fechar finalmente esse acordo, essas negociações históricas e poder assim, assinar. Eu espero em dezembro. Isso abre, porque aí estamos falando de abaixar as tarifas, não? E já começar, e isso vai ajudar. Em quais são os aspectos, quais são os setores? Eu acho que sempre o agro, o Brasil tem essa parte importante, não só dos produtos como soja, etc. Uma coisa que eu gostaria muito ver é ver também a bioeconomia brasileira, não, que é importante, que vamos todos comemorar na COP30, vamos falar muito sobre isso, porque é uma área que vai ter destaque em Belém. Então, bioeconomia sempre é interessante, coisas que toda essa riqueza brasileira, que só é conhecida no Brasil, mas que interessa muito. Olha só a história da açaí. Sabe que eu vi outro dia, meu marido mandou uma foto, estava na Dinamarca, mandou uma foto de uma loja de açaí em uma dos maiores shoppings em Copenhague. Já começaram também de café de manhã. Às vezes eu quero surpreender quem vem da Dinamarca com uma tigela de assim, açaí. Não, nós já estamos tomando isso de café de manhã. Virou moda na Dinamarca, como café de manhã, tomar açaí. Então, tudo que tem, gente, de bioeconomia, mas também de tecnologia, o que vocês têm de bem. Pensa na Europa, vamos ver na Dinamarca também, porque já se tudo der certo, vamos ter esse acordo e isso vai mudar, vai poder potencializar ainda mais essa troca importante entre Dinamarca, Europa e o Brasil. E teve aqui uma recepção lindíssima, eu estava viajando, a gente recebeu o convite. Sim. E aí, embaixadora, vários amigos nossos, amigos embaixadores e embaixadoras que aqui estavam muito felizes justamente porque era a Dinamarca que assumiu a presidência nesse semestre da União Europeia. O que representa para você? Porque é algo muito forte isso. Dinamarca, como eu falei, país pequeno, nós devemos muito à União Europeia. Tudo o que nós temos você como um país pequeno, você pode ser uma coisa, mas quando você se todos juntos somos fortes. Outros, sim. E por isso também que isso de ter com o bloco Mercosul, com o Brasil é importante. Nós enxergamos a importância de, como estamos falando muito esses dias, do multilateralismo, de estar juntos. Então, é uma honra grande, nós temos coisas para ser feito este semestre, então é um trabalho imenso para um país do tamanho de Dinamarca assumir essa responsabilidade, mas é um momento que a gente precisa avançar em várias áreas, então é com muita honra e humildade que a gente assumiu a partir de 1º de julho. Bom, eu tenho que falar sobre esse assunto, porque nós estamos numa época, para mim, que está nessa área aqui, trabalhando com comunicação na área internacional há 17 anos, é interessante falar sobre este momento. São algumas dezenas de embaixadoras que nós temos em Brasília, e nos países nórdicos nós temos algumas delas, que fazem esse trabalho belíssimo que vocês têm acompanhado ao longo dos anos, e a Embaixada do Reino da Dinamarca também.
O que representa para você estar aqui como mulher, como embaixadora, num país onde as mulheres têm, sim, a voz e vez? E é muito importante estarmos falando sobre isso, sobre o empoderamento feminino. Às vezes, muitas pessoas pensam assim, que legal, empoderamento feminino, a mulher no mercado de trabalho. E não é só isso, né? Não é só isso, é lembrar de que o papel da mulher, o lugar da mulher, também dos homens, o papel da mulher é onde ela quiser estar. Sim. E principalmente quando nós vemos essa gestão, né, países administrados por mulheres em cargos de confiança, altos cargos, a gente pode ver que qualidade de trabalho, embaixador. Eu acho que é tão importante falar sobre o papel da mulher, o fato muito bem colocado, William, que a mulher pode estar onde ela quiser. Sim. Nós temos, cada um de nós, temos muito vieses, porque sempre, por exemplo, um professor de matemática foi um homem, não? Então a gente tem essa tendência de que matemática é para homem, não para mulher. E nós, até as mulheres, às vezes temos essas vieses, são inconscientes. Então nós temos que trabalhar para entender. Não existe essa diferença. Nós precisamos as imagens de alguém que faz esse trabalho. Como embaixadora, eu sou ciente disso. Não apesar de ser um grupo forte de mulheres, ainda somos menos de 30% aqui. Eu acho que até 20%. No Congresso Brasileiro também não tem uma alta participação de mulheres. E não só lá, nós também não estamos a 50%, nós estamos com 40% no Parlamento dinamarquês. Mas, enfim... Nossa, 40%, que número bom! É um número bom, é bom, não foi sempre assim. Então, falar sobre essas viagens, o que a gente pode fazer? Falar, sobretudo, talvez, também sobre a política de família, ter pai que faz licença de paternidade. Que é muito importante, vocês são inovadores, inclusive, nesta área, sim. Sim, os países nórdicos. Nós enxergamos que você abre e fala, pai, você pode também fazer. Mas aí ela tinha uma resistência. Agora, a gente sabe o que a gente faz? Falamos, vocês têm, casal, vocês têm 12 meses de licença, possibilidade, não? E 3 desses meses é para a mulher, 3 é para homem e os outros 6 vocês mesmos que escolhem. Mas se o homem não faz os 3 meses, a gente tira de vocês. Sim. E aí o que aconteceu? Com isso a gente mudou. Agora tem muito mais homem que faz, cria essa conexão no começo da vida da criança. Nossa, para criar esse vínculo afetivo, que é muito importante ajuda nessa em casa, talvez comece também a ajudar mais em casa, etc. Então, não falo que necessariamente é uma política que todo mundo tem efeito, mas eu estou vendo que tem efeito na Dinamarca. Então, essa coisa do gênero começa também na política familiar. E também tem a ver com, é verdade, com mulher. Você vê uma mulher fazendo uma coisa, pensa, puxa, eu posso também. Se ela faz, eu posso também. Esse dia da menina também trata sobre isso, não? Você enxergar que não é assim, né? Que tem cargo para o homem, cargo para a mulher. Não existe isso. Às vezes as pessoas me encontram e falam, que legal, eu adorei a entrevista com a embaixatriz de tal lugar. Não, ela não era embaixatriz. Hoje nós estamos conversando com Eva, a embaixadora do Reino da Dinamarca no Brasil. Porque às vezes as pessoas assimilam, né, o cargo a embaixador e a mulher do embaixador é a embaixatriz. Sim. E o marido da embaixadora é o cônjuge. Então, quem é a chefe é a embaixadora. Né? No caso, quando a gente está falando do papel de representar. Então, você que está aqui, minha amiga, há 3 anos e fazendo esse trabalho belíssimo, tanto que é até muito difícil. Vocês não a viram aqui antes, porque a agenda dela é muito cheia, pessoal. E é muito bom isso, embaixadora, justamente porque a gente consegue ver os resultados, né? Dinamarca, da primeira vez que nós conversamos, há 3 anos atrás, você já tinha falado, Vilha, nosso país é um país de investidores, de investimento, nós queremos trazer investidores, levar investidores e fazer negócios. Então, isso é muito importante porque esses negócios, esses bons negociadores numa mesa, assim, podem promover não só brilhantes
como é que eu posso dizer, brilhantes ideias na área de inovação, de tecnologia e também na diplomacia internacional. Sim. Nós vemos que a diplomacia internacional de vocês é muito, como é que eu posso dizer, utilizada, é muito solicitada para ajudar nessa resolução, por exemplo, de grandes conflitos ou no Brasil a gente costuma usar a expressão treta, uma briga de um com o outro. Sim. Mas agora a gente vê também nesses projetos, quando você fala, olha, William, na família, da primeira infância, do pai estar lá para criar o vínculo com a criança, de sentar, de brincar, o próprio dever de casa mesmo. Então, são pequenas ações que a gente vai vendo que na composição geral faz com que esse alto índice de desenvolvimento humano, qualidade de vida, até mesmo o ambiente muito limpo. Vários amigos que foram a Copenhague já me relataram, William nunca tinha ido numa cidade tão limpa. E é muito importante estarmos falando sobre isso, dessa conscientização da própria população, Sim. saber, né? Como você diz, William, nosso país é pequeno. Pequeno, vamos dizer, em relação ao Brasil, que é um país Sim. grande em território, mas pequeno em área, mas gigante quando em muitas questões. E a gente está falando de qualidade de vida que vocês, assim, disparadamente são gigantes, né? Então, fala um pouquinho também sobre essa consciência das pessoas em relação à ecologia, né? A limpeza, a qualidade de vida, por exemplo, de deixar a sua cidade limpa, Sim. né? De usar a energia de forma correta. Vamos deixar o carro em casa e vamos... Eu já li sobre isso também. Vários parlamentares de vocês vão para o parlamento de bicicleta, sim. Sim. Eu sempre começo falando que Dinamarca é um país piloto. Piloto. Isso. No sentido de que também tudo é Isso. mais fácil Isso. quando você tem... E, aliás, nós estamos falando de Groenlândia, Sim. que é imensa, a maior ilha do mundo. Temos as Ilhas Faroês também, Faroês que também também. merece outro Sim. capítulo. A gente Sim. vai falar Não, mais. Nós vamos ter mais outras entrevistas. não. Inclusive, uma delas tem ali as perguntas. Não fizemos nenhuma das perguntas da lista. Tudo foi surgindo. Mas as Ilhas Faroé são talvez dos lugares mais bonitos do mundo, com natureza intocada em várias delas, né, embaixadora? Lindíssima. Tem um programa próximo. Mas, então, pensando no que é assim, eu acho que realmente tudo é mais fácil quando você quando você é um país menor. Aí as ideias, desde a ideia até tomar a decisão é mais fácil. Mas, com certeza, eu acho que essas crises foram nas crises que a gente conseguiu evoluir. Claro. Né? A crise do petróleo, a pensar onde é que a gente quer a nossa sociedade. E ter, claro, uma democratização, uma democracia assim, muito ativa, as pessoas opinando, querendo. Eu acho que também ajuda, não? As crianças também têm uma ideia de que querem participar e falar sobre importante durante as aulas, falar sobre a ecologia, mas também porque realmente nós vimos que não é só uma questão de sobrevivência, mas acaba sendo também um modelo de vida, vendo que nós sabemos qual é o impacto de Dinamarca, assim, como um país pequeno. Não é muito, porque, como falo, é o tamanho reduzido, mas se nós queremos ver um mundo maior, então nós temos que, o nosso exemplo, nós também temos que ter a visão diplomática, ter esses laços com os outros países. Por isso, por exemplo, a política de clima é importantíssima para nós. Nós falamos, não adianta nós fazer tudo direitinho. Isso também, tudo bem, a gente faz, mas precisamos falar sobre essas ideias com outras realidades do mundo. E aí também temos que reconhecer, de novo, que houve algumas condições no nosso país que fez com que a gente conseguiu fazer algumas coisas que deu certo, que pode ser mais difícil em outros países. Então, por isso que eu, assim, também não quero elogiar demais, porque eu acho que eu vejo que em comunidades que são mais reduzidas, você consegue implementar mais facilmente as ideias.
E ela que está falando um português impecável, pessoal. A nossa diretora de produção está falando assim, William, ela fala português muito bem, sim. E palavras, inclusive, né, do nosso vernáculo, vamos dizer, Voltamos já. 1 hora depois. Nossa, tá faltando esse pedaço. Mas nossa. tá quase, nossa. Ai, mas meia hora fez, depois, não, esse pedaço daqui tá errado aí, Eva. Tá certo. Olha. Mas estamos bem. Nossa, né? bem, gente, tivemos que parar aqui 30 minutos depois. Pam, pararam. Vamos mostrar? Pode tirar, Eva. Pam, pararam. Uou! Vocês estão pensando que é mentira. Gente, deu muito trabalho para montar. Olha isso aqui. Quando nós mostramos essa flor que a gente montou para vocês, eu fico pensando, né, embaixadora, a inovação, como os dinamarqueses são tão criativos, né? Um brinquedo que existe há mais de um século e todos os anos eles vão produzindo novas ideias e assim também a Dinamarca faz para que o seu povo, as relações de amizade possam crescer cada dia mais. Já com essa flor aqui, fale pra gente, embaixadora, qual a melhor época mesmo para conhecer seu país? Sim, E lá, inclusive, conhecer até a Lego mesmo, a Legoland, né? Sim, Legoland. Você tem que ir na época de verão lá, porque senão é duro para os brasileiros, que a época de frio lá é frio. Frio. E é escuro. Então, eu recomendo ir de maio para setembro, outubro. Uma época boa. Toda essa época vale. Você sempre se abrigando bem, não? Porque nunca chega a ser assim. Não é clima tropical. Mas é uma época boa, com bastante luz, com sempre uma capa de chuva, porque pode chover, mas é bonito, é lindo. É uma época boa. Fale pra gente, então, quem vai para lá, por exemplo, e quer conhecer a Legoland. Esses dias eu estava vendo uma matéria, até o príncipe de Mônaco se rendeu à grandiosidade da Legoland mesmo, porque fizeram uma réplica do Palácio Principesco de Mônaco, achei espetacular. Eu queria, sabe o que eu quero lá? O Cristo Redentor. Vamos fazer. William, vamos fazer isso acontecer. Seu marido é carioca, você consegue rapidinho lá conversar com o governador para... Gente, que ideia legal! A gente tem que ter isso, não? Mas na realidade, foi a primeira vez desde a infância que eu fui este verão com meus meninos. E adorei. É um lugar que vale muito a pena. Sim. Vale muito a pena. Você levou os meninos lá agora no verão? Sim, meus filhos. E adoramos. E, claro, tem cada coisa de Lego lá. De cidades, palácios, etc. Vale muito a pena. Nossa, agora, embaixadora... Sim. Quando a gente fala, né? Ela colocou pra gente um chocolate aqui delicioso. Uma marcipan, chocolate com marcipan. Chocolate com mas marcipan. Essa você não compra, você tem que ir para Dinamarca e ver assim que você gosta. Nossa, não é bom? Suave. Porque muita gente pensa que, nossa, Dinamarca também produz chocolate de qualidade? Sim, né, embaixadora? Nossa, então vocês não estão exportando ainda não. É numa quantidade... vamos dizer, diria exclusiva para quem está lá viajando com a família. Vai lá, vai tentar. E outra coisa que é um pedaço de chocolate, mas aí me faz pensar um pouco na gastronomia dinamarquesa. Uau! Faz 30 anos, o que se tinha na Dinamarca era cópia do francês. Não eram restaurantes muito bons, aqueles que tinham eram realmente assim, tentando copiar o cardápio francês. E você sabe, se quer comer comida francesa, vai para a França. Sim. Aí, em algum momento, falaram, vamos tentar valorizar o que nós temos de bem. A nossa terra, os nossos produtos. Aí que começou a dar certo. Isso, para mim, é uma história bonita, porque você tem que, às vezes, nós, países, temos complexo, queremos ser outro. Mas aí, começando com isso, deu muito certo. Fizeram um manifesto sobre nórdico e aí foi criado o restaurante Noma, que virou assim o melhor restaurante. Sim. Tem agora vários outros. Nós temos 39 restaurantes com essa estrela Michelin. Isso. E não só isso, mas tudo uma, digamos, economia gastronômica em vários níveis.
mudou. E isso também tinha um impacto em Copenhague. Copenhague agora você vai lá também pela experiência culinária. Então, o chocolate aqui que acabamos de comer, mas também tenta ver os restaurantes que tem de todo tipo. Embaixadora, e qual o prato que você fala assim, nossa, que quando você vai lá, você pede para sua mãe fazer? Sabe que eu gosto do pão preto. pão Pão preto preto simples, de vocês. smørbrød. Smørbrød é um pão preto, é um pão aberto, como se diz, sanduíche aberto. Sim. E aí você coloca qualquer coisa em cima, sabe, uma batata cozida com um pouco de sal. Azeite, sal. Coisa mais simples, mas uma coisa assim, para dinamarquesa é muito bom. Erengue, diferentes O tipos arenque, de peixe de vocês? peixe, bastante peixe, eu gosto muito. Então, as coisas locais lá, não? Coisa tradicional. Quando seus pequenos estão de férias com a família lá na Dinamarca, o que para eles, assim, você percebe que ajuda a criar memórias? Os doces dinamarqueses, que também são os chocolates, que se chama regalis. Agora eu fiquei na dúvida. Tem aquele salgado, é um lacris, não, regalis, eu acho que Em chama cima, que tem um pouco de... Não, é um tipo de doce que é salgado. Pronto, da próxima vez a gente vai, eu vou trazer. Uau. Você não vai gostar. Gente, Mas os acho dinamarqueses que eu vou gostam. gostar sim. Sim, vamos tentar. Acho que eu vou gostar sim. Isso, mas sabe uma coisa que eles adoram? Claro, a comida típica de lá, até os peixes, normalmente a criança não gosta de peixe, mas aí você vai para Porto, vai lá para o barco, um pescador que... Nossa, a experiência. E aí pede e faz na hora, e Nossa. peixe que é feito na hora, Claro. a gente sabe, sempre é bom. Uma coisa que eles adoram é ir de bicicleta, não? Poder ir, dá uma liberdade, você vai lá com um pouco de vento e você se sente dono do mundo. Nossa, Criança gosta disso, não? Criança gosta disso, aliás, todo mundo gosta disso, essa leveza. Sim. Então, nessa tarde leve aqui na residência oficial do Reino da Dinamarca no Brasil, onde estamos falando com essa querida amiga Eva, estamos chegando ao final do programa, mas já deixando um pedido, embaixadora, para voltarmos nessa casa, porque tem muita coisa para a gente falar ainda. No próximo programa, inclusive, a gente já quer deixa para vocês aqui. Queremos falar sobre a Groenlândia, porque muita gente fala, William, a Groenlândia é um dos lugares mais inexplorados, sim. E as Ilhas Faroé, que vamos falar no próximo programa, ainda vamos falar mais sobre os trabalhos, os projetos, sobre as pinturas da Rainha Margarida II, do rei e da rainha na atualidade na Dinamarca. Também falar muito mais sobre qualidade de vida, inovação. E vocês que têm perguntas para mandar para a gente, pode mandar. E vamos deixar aqui também, embaixadora, as redes sociais. As redes sociais estão aparecendo aqui, da Embaixada do Reino da Dinamarca. Aproveita, você vai lá, dá um like, começa a seguir, mande para os seus amigos, sim, e para você saber, né, estar sempre antenado sobre o que a Embaixada do Reino da Dinamarca está fazendo no Brasil. Cada dia mais, um monte de coisa, gente. E nós temos lembrança para a senhora. Pam, pararam. A sacola tá amassada aqui, mas não amassou. Que bonita. Acho que você vai gostar, tá? Customizado, a gente fez e pintou. E aí tem um café de Minas Gerais, veio da fazenda, é um café orgânico. A mamãe mandou para a senhora. Orgânico, sim, veio lá da nossa fazenda. Isso, eu acho Olha que que você eu vai ganhei. gostar. Tá bom, e tem umas outras coisas. Tem um doce também que veio lá da fazenda. Eu só falo, tem um cartão que eu fiz carta. aí. Olha que eu ganhei aqui, gente. Vou Nossa, que tentando, né? bonito, que E ela tá bonito. falando português bem, vai poder Eu quero ler. ver aqui mais. Olha, parece Tem um Natal. doce. Tem um doce. E essa aqui foram as irmãs de Notre Dame que mandaram umas medalhas de Santa Júlia, uma santa... Isso. Nossa. Da rede Notre Dame do Brasil. Tem aqui os escapulários que elas mandaram para você, tá? Para você e para sua família. E tem um presente do Dia da Criança para o seu pequeno, porque nós estamos na Semana da Criança. É verdade. No Brasil, E aí tem esse aqui, ó. É massinha e lápis de cor. Esse aqui é isso lápis de uma cor para ele e simpatia. massinha para ele brincar lá. Muito Criança obrigada, gosta, né? William. Acho que criança Olha gosta. que ganhamos para Criança um pequeno. Criança gosta. Olha, e Ele tá agora... com quantos anos, Eva? Ele tá está com... com 7 anos. Nossa, passa Já rápido, Passa né? rápido. Passa Uau. rápido. Vem aqui, que é uma Que coisa fofo. que depois a gente vai falar mais sobre esse conceito, William. Nossa, que bonito. É um livro sobre hygge.
Esse conceito de, sabe? Depois a gente vai explorar esse conceito. O que é Hygge? Dinamarquês para viver na bem. próxima vez a gente fala sobre isso. Então, eu vou ler e vou trazer no próximo programa algumas palavras, algumas ideias desse aqui para vocês. Olha, vamos nos despedindo de todos vocês, com imagens e produção de Caroline Félix, há 8 anos com patrocínio de Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda. Vou me despedindo com essa amiga muito querida, Eva, embaixadora da Dinamarca. Obrigado, minha amiga. Obrigada a por vocês. tudo e pelo cafezinho. A tarde muito boa. Um abraço para a sua assessora, a Bruna, e para todos dessa casa que nos recebe. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Tchau! Mas você tem que reconhecer, não? A gente vai reconhecer que Não, eu vou fazer uma brincadeira, você vai gostar. Eu vou explicar aqui. Agora eu vou falar um negócio, Bruna. Os castelos são mais fáceis de montar do que a flor. Quando Eva falou da flor, eu falei, nossa, que legal. Quando eu vi essas peças, isso aqui é daquele Lego, tipo Lego Technic, sabe? Um Lego, uau! Nossa, é mais difícil. Mas olha, Carol, que espetáculo. Tão bonita quanto aquela orquídea, apesar que aquela também é maravilhosa. Sim. Nossa, linda. Sim, mas eu tô falando, entende? Eu vou ir colocando aqui, cuidado. Pode, aí, Carol, eu vou colocar aqui atrás, tá? Aí a gente, como se a gente estivesse terminando, sabe? Aí a gente tá terminando, quer ver? Mas... entendeu? A gente, é sério. Quer ver? Mas eles entendem que a gente não vê. Você vai ver, quer ver? Eu quero ver. Eu quero ver. Você sabia que pode cuidar do seu carro em até 60 minutos? Isso mesmo! Na Honda Auto House, eles oferecem o serviço Express, garantindo que o seu Honda receba toda a atenção que merece. Manutenção rápida e eficiente, profissionais qualificados, peças originais, garantindo a qualidade e segurança do seu veículo. Agende seu horário e sinta a diferença de um serviço que atende você e seu Honda. Honda Auto House, a excelência em atendimento Honda.